Fazer a maior vilã da família ser minha namorada? Ela não quer. Eu, como o tirano do riso, mando gente bater nela todos os dias. Até que ela concorde em apanhar. Depois que recebi as memórias do tirano do riso, a vilã já tinha apanhado por meia hora. O sistema de repente me avisou: hospedeiro, se você não for lá salvar a pessoa, a protagonista feminina vai chegar daqui a pouco. As coisas não poderão ser salvas. Eu tive que dar um passo à frente e parar aquele grupo de jovens agitados. Ok, parem de bater. Muvan Ning estava coberta de terra nas costas e com sangue nos cantos da boca, me olhando sombriamente. Naquele momento, ouvi o sistema me avisando: valor de favorabilidade da vilã, menos 91. Essa vilã não é uma vilã comum. Quando o valor de favorabilidade dela por mim chegar a menos 100, minha morte chegará. Eu me agachei. Peguei o lenço de papel do meu bolso e limpei o rosto dela, resmungando insatisfeito. Eu disse para não bater no rosto. O que está acontecendo? Muvanin não é idiota, eu tenho que enfrentar isso. Então, ouvi novamente. Valor de favorabilidade da vilã, menos 92. Isso é realmente dançar na ponta da faca, eu disse aos capangas ao meu redor. Vão todos. Deixem isso comigo. Se tiverem tempo, convidarei vocês para jantar. Valor de favorabilidade da vilã, menos 93. Isso ainda vai dar certo? Por que o valor de favorabilidade continua caindo? Entrei em pânico. Será que Muvanin já estava se preparando para agir neste momento? Apertei o lenço de papel e não me atrevi a dizer nada. Olhei para o corpo trêmulo de Muvanin e franzi a testa. Dei 2 passos rápidos para a frente. Assim que me aproximei, Muvanin parou. Seu tom estava cheio de aversão. O que mais você quer fazer? Eu puxei a bainha de sua roupa. A expressão lamentável no meu rosto não era fingimento. Eu estava realmente com medo. Muvanin, eu sei que estava errado. Muvanin afastou minha mão. Eu a persegui persistentemente, inclinando a cabeça e perguntando: você pode me dar uma chance de me redimir? O quê? Mudou para uma tática de gratidão. Gu Xian, você não acha isso nojento? Se você realmente quer se redimir, desapareça da minha frente. É melhor desaparecer para sempre. Os olhos de Muvanin estavam cheios de ódio inegável. Eu ainda queria dizer algo. Vários jovens viram a situação aqui. Eu soube que algo ruim estava acontecendo. O protagonista masculino legítimo apareceu. Gu Xian, por que você está intimidando as pessoas de novo? Eu naturalmente não estava de bom humor, não se meta nos meus assuntos. Valor de favorabilidade da vilã, menos 96. Aviso. O valor de favorabilidade da vilã caiu drasticamente para o ponto de colapso. Queime o anel. Espero que o hospedeiro esteja preparado para o pior. Mordi meu lábio ao ouvir este aviso. Virei-me bruscamente, encarando Muvanin, que não expressava emoção alguma. Lin Zixuan ficou vermelha de raiva com o que eu disse. Todos temiam que eu fizesse algo com Muvanin, então se colocaram entre nós dois, abrindo os braços como se fossem proteger um pintinho. Eu não sei o que aconteceu entre você e Vanning, mas enquanto eu estiver aqui, você não vai machucá-la de novo. Favorabilidade da vilã, menos 97. Favorabilidade da vilã, menos 98. Favorabilidade da vilã, menos 99. Já chega. Isso não é só para o sistema barulhento, mas também para Lin Zixuan, que não para de tagarelar. Eu também já falei antes. Logo no meu primeiro desafio de nível S, tive que lidar com essa Muvanin problemática. Que azar o meu! Se eu falhar na missão, serei mandado de volta ao sistema original e terei que recomeçar do zero, camada por camada. Já fui inicializado antes. Não faz muito tempo, fui despedaçado por Muvanin um mês depois, quando eu era bucha de canhão. Já experimentei todo tipo de morte. Eu também tenho meus limites. Quer pisar na minha cabeça? E aumentar a favorabilidade do meu alvo de conquista? Nem pensar, já que cheguei a esse ponto. Vou mostrar minhas verdadeiras intenções, sem me importar com mais nada. Simplesmente peguei Lin Zixuan e a empurrei para o lado. Muvanin mordeu o lábio com força, olhando para Lin Zixuan, que estava cambaleando depois de ser empurrada. Seu olhar era profundo e perigoso. Dei uma olhada em Lin Zixuan e zombei. Isso te interessa por acaso? Eu posso irritá-la do jeito que eu quiser. Eu vou atormentá-la para sempre. Você nem é da mesma escola que eu. O que você pode fazer se eu bater nela na escola? Se quiser protegê-la, tem que ter capacidade para isso. Quem não sabe usar as palavras? Então eu também posso dizer que, enquanto eu estiver aqui, ninguém vai sequer encostar um dedo em Muvanin.
Depois de dizer tudo isso, a favorabilidade de Movaning já tinha chegado ao fundo do poço, mas fiquei muito feliz ao ver a expressão de horror de Lin Zixuan. Minha missão original era salvar a vilã, mas agora eu me sinto como um vilão que se perdeu no caminho. Abaixei a cabeça e olhei para Movaning, sem me importar com o que ela pensava. Puxei-a para sair dali. Lin Zixuan me parou de novo, olhando para Movaning com preocupação. Ofegante, ela disse. Diga, o que você quer para deixar Movaning em paz? Deixar em paz? Eu até queria, mas será que o sistema me deixaria? Agora eu sou como um bagre na tábua de corte, esperando que Movaning planeje cuidadosamente e me mande para o outro mundo. Eu disse com raiva, você está sonhando. Eu prefiro morrer a deixar Movaning viver sozinha. Empurrei Lin Zixuan com força. Sem conseguir controlar a força, ela caiu no chão com um baque. O passo de Movaning hesitou, querendo puxar o braço da minha mão, eu usei força. Revelando um sorriso sem temperatura, ameaçando em voz baixa, você gosta dela? O corpo de Movaning ficou rígido. Essa reação é compreensível, afinal, na configuração original. Movaning, como coadjuvante na vida de Lin Zixuan, a ama loucamente. Eu sorrio. Continuando, a empresa do pai dela tem uma parceria com a nossa, mas é empresa pequena deles. Meu pai pode esmagar com um dedo. Se você quer que ela tenha azar com você, você pode simplesmente não vir comigo. Naquele instante, os olhos de Movaning eram como facas afiadas, querendo que eu morresse ali mesmo. Depois de sair da vista de Lin Zixuan, fiquei na beira da estrada ligando para o meu motorista. Movaning abraçava a mochila, perguntando com uma voz suplicante, posso ir? Eu recusei sem pensar. De qualquer forma, você é bem ingrata, mas ainda bem que descobri seu ponto fraco. Você não quer que os outros tenham azar por sua causa, certo? Colega Movaning franziu a testa. Sua voz rouca disse. Gu Xian, como você pode ser tão cruel? Eu não conheço Lin Zixuan. Eu também não gosto dela. Você não pode me chantagear. Eu levantei uma sobrancelha. Mesmo? Tudo bem, vou ligar para o meu pai agora. Eu já não gosto de Lin Zixuan há muito tempo. Já que você também não gosta dela, então tanto faz. Movaning viu que eu realmente ia ligar. Impediu a água que eu estava prestes a jogar. Seu corpo inteiro tremia, e ela me questionou com uma voz rouca. O que você quer afinal? O que eu tenho de bom para você ficar me incomodando? Você gosta do meu rosto, não é? Movaning de repente enlouqueceu e foi agarrar seu próprio rosto. Eu rapidamente a impedi, mas Movaning me empurrou, dizendo que eu a arruinei. Você pode me deixar em paz? Movaning é uma louca, eu sabia desde o começo. Mas nunca tive uma experiência tão direta. Eu perguntei a ela, eu disse que gosto de você como pessoa. Você vai se matar? Movaning me encarou por um longo tempo antes de dizer, se é isso que você quer. Eu agarrei a mão dela e disse severamente, nem pense nisso. Se você ousar se matar comigo, depois que você morrer, eu vou te torturar. Movaning tem um ponto fraco. O maior ponto fraco é a própria mãe. Suas pernas estavam fracas, quase se ajoelhou. A voz implorou, Gu Xian, por favor, pare com isso. Eu imploro. O motorista chegou com o carro. Meu coração estava turbulento, mas mantive uma expressão fria. Ninguém conseguiu perceber o que se passava na minha mente. Coloquei Movaning no banco de trás e falei com o motorista sem expressão. Vá para o hospital Jianshen e chame meu médico particular. Movaning permaneceu em silêncio durante todo o trajeto. Ela olhava pela janela com o rosto pálido. Toquei meu queixo. Isso não era como o plano que eu havia preparado para conquistar. Movaning, relembrei as palavras que havia dito antes. Eram realmente muito cruéis. Mas eu não tenho escolha. Falhar na missão significa, no máximo, recomeçar. Se o alvo da conquista me odiar, então serei considerado como não protegendo adequadamente minha consciência autônoma será diretamente eliminada. Bem, sem consciência. É como um cadáver ambulante. O que devo fazer? Perguntei silenciosamente ao sistema em minha mente. Estou condenado. O sistema também deu uma resposta sincera, embora você, hospedeiro, realmente esteja sendo ultrajante. Ainda há uma esperança. Há um mês restante. Esforce-se mais. Eu não quero me esforçar. Eu quero ser um peixe salgado. Desabei no carro e silenciosamente esfreguei minha testa. Por que os erros do proprietário original devem ser suportados por mim? Da próxima vez que atribuírem uma tarefa, poderiam me dar uma vilã mais gentil para eu conquistar? Entreguei Movaning ao médico particular e me aconcheguei no quarto.
abraçando a mochila velha de Mu Vanning. Não sei há quanto tempo essa mochila está sendo usada. Há vestígios de remendos na parte inferior. Na verdade, Mu Vanning é realmente muito infeliz. Mu Shen, o chefe do grupo Mu, abandonou sua namorada original por poder e se casou com uma jovem rica. Ela não sabia que sua namorada, Ye King, já estava grávida. Ye King, lamentando o filho não nascido em sua barriga, deu à luz Mu Vanning após 10 meses de gravidez. Ela a criou sozinha com dificuldade. Quem diria que a jovem rica ouviria boatos de algum lugar, e, ao ver que Mu Shen ainda tinha uma filha legítima tão grande quanto Mu Vanning do lado de fora, secretamente tomou medidas. Depois que Mu Vanning cresceu, ela e sua mãe foram para Jianshen para começar uma nova vida. Como resultado, ela encontrou o valentão do proprietário original. Não houve um momento de paz. Justamente quando eu estava pensando sobre o que fazer a seguir, minha médica particular, Zhou Shue, saiu com o relatório de exame. A expressão em seu rosto não era muito boa. Eu temia que aquelas pessoas não soubessem a gravidade e machucassem a pessoa. Simplesmente fiz um exame físico completo para Mu Vanning. Vendo a expressão sombria de Zhou Shue, soube que não era bom. Zhou Shue me entregou o relatório de exame, explicando: ela tem muitas feridas no coração, e antes de machucar as costelas, elas já haviam quebrado. Pelo jeito, não se recuperou bem. O corpo dela também não está bom, muito fraco. De quem é essa criança? Nem deixam a pessoa comer o suficiente? Essa pessoa é má a esse ponto? Não vou me prejudicar. Zhou Shue perguntou sobre os ferimentos nela, não ouso dizer. Zhou Shue perguntou de novo se ela era sua colega de classe. Min Wenminchun fez uma reverência para ela. Obrigado, doutora Zhou. Posso levar a pessoa embora? Zhou Shue olhou para o relógio e disse: vou dar mais soro para ela. Acho que em 1 hora termina. Zhou Shue me examinou de cima a baixo, franzindo a testa. Gu Xian, eu sei das coisas da sua família. Elas têm um grande impacto em você, mas espero que você não se deixe levar. O vestibular está chegando. Os ferimentos no rosto e no corpo foram tratados, gaze colada na testa e no canto dos olhos, parecendo engraçado. Com cuidado, me aproximei e coloquei o mingau de arroz branco na mesa, sentando obedientemente ao lado e começando a falar. Pensei sobre hoje, eu estava errado. Eu realmente sei que errei. Minha intenção era fazer você me olhar mais, mas eu realmente não consigo atuar. As coisas nojentas que o dono original fez. Irritado, coçando o cabelo e dizendo: esquece. Desisto de explicar de qualquer forma, a doutora Zhou disse. Seu estômago não está bom, beba um pouco de mingau, pode ajudar. Abri a tampa do mingau e o empurrei para perto dela. Mu Vanning sorriu, dizendo sarcasticamente: isso é dar um tapa e depois dar um doce? Você acha que vou te agradecer? Eu não penso assim. Eu nego, simplesmente me entrego ao desespero e digo: considere que de repente minha consciência pesou. Você deveria me odiar, continue odiando, de qualquer forma eu desisti. Mu Vanning não mostrou nenhuma ondulação por causa das minhas palavras. Eu abaixei a cabeça. Me desculpando, eu digo: não vou deixar ninguém te bater de novo. Eu sei que você me odeia. Eu também sei que você quer que eu desapareça para sempre, mas podemos conversar um pouco? Perguntei com alguma hesitação. Só se você realmente quiser fazer alguma coisa comigo, pode usar alguns meios para agradar Vanning? Tenho medo de que a história não tenha um processo para minha morte. Mas só de ver o final, dá para saber o quão trágico e insuportável é, sendo morta, tendo o corpo jogado fora e desmembrado. Mu Vanning obterá prazer sádico em me torturar, trilhando um caminho sem volta. Essa missão também é bem sem sentido. Apertei meus punhos e ouvi o sistema apitar. Anfitrião, por que você diria algo assim? E se você a alertasse? Cale a boca. Estou apostando que vou expor os pensamentos de Mu Vanning. Ela terá menos pensamentos semelhantes sobre si mesma. Mu Vanning virou a cabeça. O frio no fundo dos olhos não diminuiu. Eu não entendo o que você está dizendo. Coço a cabeça. Não entendo. Que bom. Embora saiba que Mu Vanning está fingindo, tenho que fazer uma demonstração. Naquela noite, no final, Mu Vanning também não bebeu. A enfermeira tirou o acesso e ela saiu direto. Eu a segui. Vendo que ela estava se preparando para voltar para casa pelo continente, hesitei e perguntei: para onde você vai? Mu Vanning virou a cabeça e me olhou. Cerrei os dentes. Diga-me, deixe-me te levar para casa. Mu Vanning disse friamente que não precisa, posso pegar um ônibus para voltar. Eu ia dizer mais alguma coisa,
mas pensando no orgulho nos ossos de Mu Vanning, fiquei quieto. Apenas disse que voltaria com ela. Fiquei todo desajeitado, insistindo em ficar ao lado de Mu Vanning. Abaixei a cabeça, entediado, na fila no ponto de ônibus, chutando pedrinhas. Mu Vanning, ao abaixar a cabeça, podia ver meu cabelo curto e bagunçado. Antes, ela realmente teve um pingo de afeição por esse homem. Pensando nessa situação, Mu Vanning se desprezou do fundo do coração. Naquela época, ela tinha acabado de se transferir para a escola, não tinha uniforme. As roupas que vestia já estavam desbotadas de tanto lavar, exalando pobreza por todo o corpo. Aquelas pessoas usavam um tom condescendente. Discutindo sobre ela, apenas eu sorri e me aproximei para conversar com ela. Na época, ela ainda pensava que era um sorriso de boa vontade. Não esperava que fosse apenas algo com segundas intenções. Percebendo que Mu Vanning estava me olhando, hesitei um pouco. Levantei a cabeça, franzindo a testa em confusão. Disse Mu Vanning, com perspicácia. Você quer que eu seja sua namorada? E então, o que você quer obter de mim? A garota me pressionou inesperadamente, a distância entre os dois encurtou. Se Mu Vanning tivesse uma faca, ela poderia facilmente cortar minha garganta. Toquei meu nariz e disse preocupado. Eu não imaginava que, além desse corpo franzino, Mu Vanning também tivesse um rosto tão bonito. Ela realmente não tem nada. Mu Vanning riu sarcasticamente, dizendo que só quer me usar para se divertir. Você não precisa bancar o bonzinho com esses truques inúteis. Quer que eu seja sua namorada? Ok, eu serei. Quase pensei que estava tendo alucinações. O ônibus parou lentamente na minha frente. Mu Vanning levantou o pé e entrou. Hesitei por um momento e o segui, incerto, perguntando, desculpe, o que você disse agora? Essa frase é um pouco forçada, mas eu estava ansioso por uma resposta. Mu Vanning puxou os cantos da boca e disse. Eu disse, você já me tem. O que você quiser que eu faça, eu farei. Agora você deve estar satisfeito, certo? Mu Vanning sentou-se em um assento individual na frente. Não havia assentos vagos ao redor dele. Simplesmente segurei o corrimão e fiquei ao lado dele. Perguntei ao sistema na minha mente, este enredo não está muito errado. O sistema disse, sim. Eu perguntei novamente, qual é o valor da afeição dele por mim? O sistema disse, o valor da afeição do vilão é negativo 100. Ao ouvir essa resposta desesperadora, franzi a testa. Então, o que ele quer fazer? O sistema disse imediatamente, se você precisar verificar, eu simplesmente não acredito. Para verificar os pensamentos internos do alvo, são necessários apenas 100 pontos. Eu recusei imediatamente. Não há outra razão. Meus pontos são usados para ativar missões de nível S. Como a missão não está progredindo, sou apenas um pobre coitado. Qual é a sensação de namorar alguém que te odeia profundamente? Estou olhando para Mu Vanning, mancando em direção ao prédio de ensino próximo, sentindo-me perdido. Nos elementos, Mu Vanning está realmente bem neste período. A razão é que, primeiro, o exame de admissão à faculdade é estressante. Ele quer entrar em uma escola muito boa, para mudar seu destino. Segundo, para me matar depois. Mas ele nunca pensou em ter um relacionamento comigo. Deve estar louco. Esta frase de Mu Vanning se desviou completamente da linha principal definida. Estou um pouco perdido e desamparado. Cerrei os dentes e corri para lá sem medo. Se não consigo entender, pergunto diretamente. De qualquer forma, sou uma pessoa que vai morrer. Originalmente, queria perguntar ao sistema sobre os pensamentos de Mu Vanning, mas, assim que abri a boca, quis me estrangular até a morte. Por que eu disse? Você não disse que não queria ficar comigo de jeito nenhum. Por que mudou de ideia? Mu Vanning me lançou um olhar frio, não disse uma palavra e continuou andando para frente. Eu tentei desesperadamente consertar as coisas. Eu queria dizer. Mu Vanning de repente me encostou firmemente no poste de luz. Sua voz ficou fria e perguntou, o que você quer afinal? Suas mãos apertavam firmemente a gola da minha camisa. A voz soou com desgosto. Você disse que queria que eu fosse sua namorada, e eu fui. O que mais você quer agora? Gu Xian, você me dá nojo. A força em sua mão estava ficando cada vez mais forte. Eu não sou uma pessoa frágil, mas não pude evitar franzir a testa ao ser estrangulado. Olhei para ele com uma expressão sombria. Mu Vanning nunca escondeu seu desgosto por mim, mas ao ver minha rara expressão de opinião, ele ficou um pouco surpreso. Eu disse em voz baixa, você pode me soltar? Eu já te disse. Eu não gosto de ser tratado assim. Mu Vanning soltou a mão. Eu abri a boca friamente,
restando apenas um mês. Eu vou te compensar. Depois que terminei de falar, virei a cabeça e fui embora. Era muito assustador. A expressão de Mulvanning agora era como se ele não pudesse deixar de me estrangular até a morte. Esquece. Vamos ver o que acontece. Assim que Mulvanning chegou em casa, tentou se esconder no quarto. Ele não queria que sua mãe, que estava trabalhando demais, se preocupasse mais com ele. Mas o céu não atende aos desejos das pessoas. Assim que entrou, viu sua mãe segurando um ponto de cruz, sentada sob a luz fraca. Usando óculos de leitura, seus dedos passavam constantemente pelo tecido bordado. Mulvanning puxou a mochila com um pé. Ekind ergueu os olhos e olhou para ele. Ela acidentalmente picou o dedo com a agulha em sua mão. Ela respirou fundo. Ela rapidamente colocou o local sangrando na boca. Levantou-se e perguntou: "Você foi lutar de novo?" Mulvanning franziu a testa, abaixando os olhos. Ekind rapidamente olhou para seus ferimentos, sentindo muita pena. Ele não ousou prometer nada, apenas disse fracamente: "Então, o que devemos fazer sobre isso? Mamãe vai falar com o professor amanhã. O vestibular está chegando. Não vai funcionar desse jeito." Mulvanning levantou a mochila levemente. "Não precisa. Eu consigo lidar sozinho. Já está muito tarde. Mãe, vá dormir cedo." Ekind fez uma pausa. Ele abaixou a cabeça e perguntou com dificuldade: "Vanning, você odeia sua mãe?" O peito de Mulvanning subia e descia irregularmente. É impossível dizer que não odeia. Mas agora seu olhar era raramente gentil. "Não. Você está imaginando coisas. Vou escrever a prova." Gu Xian suspirou, esfregou os olhos cansados e disse: "Estou com fome. Tem comida na cozinha. Esquente você mesmo, a mamãe está ocupada." Mulvanning parou seus passos. Mas não disse nada. Mulvanning não se apressou em pegar o caderno de exercícios, mas abriu a gaveta da mesa. Ele pegou uma faca. Essa faca simboliza humilhação e também é a motivação que o força a subir. Naquela época, ele ainda era pequeno. Sua mãe o levou para Longchen para ganhar a vida e abriu uma pequena barraca de vegetais sozinha. Gu Xian era realmente bonito quando jovem, e as crianças o invejavam por ter uma mãe bonita, e ele também se orgulhava disso. Só mais tarde ele percebeu que a beleza no rosto nem sempre é um capital para se exibir, mas também pode ser a origem de um desastre. Naquele ano, ele estava apenas no ensino fundamental. Gu Xian voltou para casa e viu a cena em que o bandido estava forçando sua mãe. Ele correu para chorar, puxando e batendo desesperadamente, e finalmente implorou de joelhos, esperando que ele deixasse sua mãe em paz. Mas aquela pessoa podia tirá-lo com uma mão. O bandido era muito arrogante. Antes de fechar a porta, ele lhe deu esta faca e disse: "Garotinha, você ainda não está qualificada. Se quiser me matar, você tem que usar isso." A dor brilhou nos olhos de Mulvanning. Forçando-o a se retirar de suas memórias, ele olhou para a faca sem expressão e a colocou na mochila. Ele já estava farto desse tipo de vida. E do outro lado, eu estava deitado na minha cama espaçosa, me virei 2 vezes. Ser o filho de um rico de segunda geração é um bom tratamento. Embora meu pai seja diferente e minha mãe não o ame, o que é isso? Dinheiro é suficiente. Não importa que tipo de evento seja, dinheiro é a verdade. Eu estava pensando lá. Um aviso repentino veio à minha mente, e eu imediatamente me sentei ereto. O sistema informou: após a consulta, o nível de afinidade do alvo atual da conquista já ultrapassou o limite mínimo. Adereços importantes foram lançados, e as configurações originais da trama começaram a se desviar. Por favor, preste atenção ao host. Como desviar? Que tipo de adereços importantes? Contanto que não estejam em conformidade com o enredo mundial original. A linha da trama irá se desviar. Eu não sou um novato, eu já estou familiarizado com esta situação. Entenda o significado implícito do sistema. Ou seja, uma nova trama acontecerá. Esta trama afetará fortemente a trajetória de vida do alvo predefinido. Agora mesmo eu estava pensando se não havia a menor chance de mudar algo, e eis que esse alvo começa a aprontar. O sistema rapidamente chamou a imagem, apenas a aparência de um adereço importante, uma caneta de mola aberta. Está marcado como um dos principais adereços para me matar. Meu rosto afundou. Esta coisa já foi lançada. Minha data de morte parece ter sido realmente adiantada. Eu estava segurando meu cabelo em frustração. Eu sabia que Mulvanning desta vez. De repente dizer para ser minha namorada é muito estranho. Acontece que ela não pode mais suportar. Se fosse de acordo com as ideias do dono original, ao ouvir a resposta de Mulvanning, ele ficaria muito feliz,
como um cachorro lambedor de nível inferior. Isso não daria a Movaning uma chance. Eu estava carrancudo, com a ideia de agradar o vilão e lutar um pouco mais. No caminho, comprei café da manhã para 2 pessoas. O terceiro ano é corrido, preciso estar na escola às 6h30 para o estudo matinal. Movaning sente pena da mãe, que não tem dinheiro. Nestes 3 anos de ensino médio, ela nunca tomou café da manhã. Estou planejando seguir uma rota sentimental, mas não sei se isso ainda será eficaz para Movaning. O dono original era um alienado. Nunca frequentei o estudo matinal. Assim que entrei, meus colegas de classe ficaram um pouco incrédulos. Movaning não levantou a cabeça ao ouvir o barulho. Ela estava enterrada escrevendo um papel na fileira de trás. Passei por Movaning, peguei o café da manhã e coloquei na gaveta dela. Finalmente, sentei-me a 3 fileiras de distância dela. Movaning franziu a testa. Ela olhou para o umbigo perfumado. E 3 pães de carne escorrendo óleo. Retirei uma nota adesiva do saco plástico com rabiscos escritos nela. Café da manhã para você, aproveite. Movaning amassou a nota sem expressão. E jogou no lixo. Ela não estava com fome no começo, mas ao sentir o cheiro, seu estômago não parava de roncar. Esses 2 anos comendo de forma irregular causaram dores no estômago de Movaning. Ela ergueu os olhos e viu ele rindo com aquele grupo de jovens delinquentes. Abaixou a cabeça desesperadamente. Com medo de ser vista, ela bebeu um gole de leite de soja com um canudo. O leite de soja tinha amendoim e açúcar. Inesperadamente delicioso. E percebendo as ações de Movaning pelo canto do olho, finalmente dei um suspiro de alívio. Eu rapidamente pedi ao sistema para verificar o valor de favorabilidade. O resultado mostrou que o valor de favorabilidade da vilã era -100. Ela comeu minhas coisas e ainda é tão cruel comigo? Eu disse irritado para o sistema. Tudo bem, sistema, não quero mais verificar isso no futuro. Bloqueie essa função para mim, para que eu não fique irritado todos os dias. Que favorabilidade o quê? Deixe estar. Do outro lado, Movaning se conteve e comeu apenas um pão. Ela escondeu os 2 restantes cuidadosamente na gaveta. Ela planejava levar os pães para casa para sua mãe provar. Nesse momento, eu não sei o que disse para aquelas pessoas. De repente, peguei minha mochila e caminhei em direção a ela. O corpo de Movaning ficou rígido. Eu simplesmente puxei a cadeira ao lado dela e sentei, jogando um papel limpo sobre a mesa. Com um olhar um tanto agradável, namorada, posso copiar sua lição de casa. Movaning endireitou sua expressão e disse, você não costuma fazer a lição de casa. Eu disse com um sorriso irônico. Então você já me notou. Movaning disse sarcasticamente com um rosto frio. Você está pensando demais. Quem não sabe que seus créditos foram deduzidos para negativos porque você não faz a lição de casa? Se não fosse por isso, você já deveria ter sido expulso. Meus lábios se contraíram incessantemente, quase me fazendo rir de raiva. Se não quer me deixar colar, não quer, horas. Posso escrever sozinho, não posso? Viro-me para a prova com uma expressão de desgosto. Parece que ela realmente pretende escrever sozinha. Movaning parece um pouco surpresa. Antes, ela já tinha dito coisas parecidas. Naquela época, eu segurava a gola da camisa dela e dizia arrogantemente, e se eu não estudar? Eu tenho um pai bom. Quem é como você, que não tem nada e só pode estudar desesperadamente? Pobretona. Eu não sei o que Movaning está pensando. Dentre todos os mundos que viajei, o que eu mais temo é ir parar em um mundo com trama escolar. Porque eu realmente não me interesso por estudar. Eu olho para a prova de matemática e marco a que me parece mais agradável. O que eu não entendo, eu simplesmente copio um número qualquer. Enquanto os outros levam 1 hora para fazer uma prova, eu rabisco uma em 5 minutos. Movaning franziu a testa. Não havia um único ponto certo naquela prova. Eu percebi que Movaning estava me espiando. Ergui as sobrancelhas. Um pouco orgulhoso, talvez. E aí? Minha velocidade para resolver problemas é rápido o suficiente, né? Ei, eu acho que a lição de casa não é tão difícil assim. Movaning não disse nada. Apenas soltou uma risada fria, tão sarcástica quanto possível. Deixa pra lá, não vou discutir com ela. Assim que a aula da manhã terminou, peguei o mesmo café da manhã que Movaning e coloquei na mesa. Movaning desviou o olhar com alguma dificuldade. Ela se forçou a mergulhar na prova, e logo viu minha mão segurando um pãozinho e estendendo para ela. Com uma mão segurando um lenço de papel, eu disse deliberadamente, parecendo magoado, eu não consigo comer isso. Você me ajuda a comer. Sem esperar a reação de Movaning, enfiei diretamente na boca dela, que estava prestes a falar. Então,
Me retirei com sucesso e me encostei na cadeira, observando a leve distorção de Mu Vanning. Se ela não fosse uma pervertida, essa personalidade seria bem interessante. Mu Vanning come de forma um pouco refinada, com calma e método. Ela deveria ser uma pessoa muito boa, mas é uma garota vestindo um uniforme escolar folgado que vem até mim. Gu Xian, por que você chegou tão cedo hoje? Jian Yuya olhou para Mu Vanning, que estava de cabeça baixa. Franzindo a testa, disse um pouco insatisfeita. Por que você está sentada aqui? Não é sujo? Essas palavras não provocaram nenhuma reação em Mu Vanning, mas meu coração deu um salto. Eu olhei cautelosamente para Mu Vanning e respondi em voz alta, não é sujo, não. Onde você vê sujeira? Eu limpo e pronto. Jian Yuya riu e lançou um olhar para Mu Vanning. Ela me disse, canse de brincar e volte logo. Fiquei perplexo por um segundo, e então Jian Yuya colocou o chá com leite gelado que estava em sua mão na minha frente. Adicionei um obrigado como um complemento. Subconscientemente, eu disse obrigado. Jian Yuya arqueou as sobrancelhas, um pouco surpresa. Você está doente? Idiota, eu explodi. Você que está doente. Ela me xingou do nada. Jian Yuya também não discutiu comigo, jogou a mochila. E voltou correndo para me perguntar, vamos dar uma volta, comprei uma moto nova. Eu continuei balançando a cabeça, peguei a prova de Mu Vanning e menti contra minha vontade. No futuro, vou estudar muito com a minha namorada. A paciência de Jian Yuya também se esgotou, ela riu a ponto de... Você tomou remédio errado de manhã, não enche, anda logo, senão o professor chega. Eu não conseguia mais rir, fui sincero, eu não estou brincando. Eu quero me regenerar, afinal, minha namorada é boa nos estudos, quero entrar na mesma faculdade que ela. Quando Jian Yuya me ouviu dizer uma namorada, imediatamente bateu com força nos componentes da mesa. Para de graça, namorada? Não passa de um brinquedo. Ela é digna? Você não é cego, só pode ser que entrou água na sua cabeça, né? Ontem mesmo você mandou gente para escondê-la, e hoje está bancando bonzinho, para de graça e vamos logo. Enquanto eu ouvia aquele monte de coisas que ela falava, meu olho esquerdo tremia rapidamente, os cantos da boca de Mu Vanning já estavam se curvando em um sorriso zombeteiro. Eu senti que estava com a cabeça explodindo. Eu vou dizer mais uma vez. Eu realmente a considero minha namorada, não um brinquedo. Eu estou falando sério. Eu não vou mais brincar com vocês. O que aconteceu ontem? O bullying que fizeram com ela. Eu estava errado. Eu mudei. Vocês de agora em diante. Mu Vanning ouviu minha fala séria e gradualmente virou os olhos. Jian Yuya já estava furiosa, e zombou. Tá. Gu Xian, você é inacreditável. Os outros podem não saber, mas eu sei muito bem o que você é. Jian Yuya virou a cabeça e encarou Mu Vanning sombriamente, perguntando, o que você disse para ele? Vendo que Mu Vanning não a respondia, Jian Yuya estendeu a mão e deu um tapa no rosto dela, perguntando, estou falando com você. Em um instante, Mu Vanning também sentiu uma raiva crescente, e fechou os punhos com força. Eu tenho que responder só porque você me pergunta? A raiva de Jian Yuya aumentou. Que se foda, você não quer mais viver, não é? Jian Yuya agarrou a gola de Mu Vanning, levantando a pessoa. Os alunos comuns ao redor imediatamente prenderam a respiração. E aquele grupo que está sempre brigando já começou a mover as mesas e cadeiras para assistir ao show, assobiando provocativamente. Eu bati com a palma da mão na mão de Jian Yuya e disse friamente. Solte-a. Jian Yuya nunca me viu assim, sabendo que eu estava realmente bravo naquele momento. O que está acontecendo? Antes, você estava sempre se gabando para eles, dizendo que ia mimar Mu Vanning até o céu, para ser um lacaio ao seu lado, quebrando completamente sua autoestima. Por que você se voltou contra ela agora? Vendo que Jian Yuya não reagiu, eu cerrei os dentes e disse, eu mandei você soltar. Eu forcei a mão de Jian Yuya para longe, protegendo Mu Vanning atrás de mim, e disse franzindo a testa. Não tem nada a ver com ela. Tudo isso é voluntário da minha parte. A expressão de Jian Yuya ficou sombria. Ela riu friamente e chutou a mesa com força. Eu não consegui desviar e fui atingido na lateral da cintura. Eu imediatamente respirei fundo. Jian Yuya também não saiu para brincar, sentando-se no lado esquerdo não muito longe de nós. Os pequenos lacaios que costumavam me seguir também se sentiram confusos. Gu Xian, você está realmente estranho hoje. Senti uma dor excruciante na cintura e perguntei com os dentes cerrados. Vendo que todos se foram, só então eu apoiei minha cintura dolorida e sentei na cadeira.
Quando levantei minha roupa, percebi que o lugar onde a mesa tinha batido já estava inchado com uma marca vermelha. Essa agressão foi muito cruel. Mulvaney sempre observou meus movimentos, vendo-me assim. Meu corpo enrijeceu. Minha mão ainda estava massageando suavemente minha cintura. Mulvaney de repente levantou minhas roupas. Que tipo de expressão indecisa era essa? Eu disse em voz baixa. Dói. Mulvaney franziu as sobrancelhas e disse. Você merece. Eu senti que, se não fosse o lugar errado, eu realmente poderia brigar com Mulvaney a qualquer momento. Mulvaney continuou. Por que você está se metendo nesse tipo de coisa? Eu realmente tive a audácia de dizer, ele vai te bater. Mulvaney zombou e disse. Não é como se ele nunca tivesse me batido antes. Quando ela disse isso, seus olhos estavam fixos em mim. Meu rosto culpado ficou vermelho, e então eu abaixei a voz e disse, eu disse ontem. Você só pode ser intimidada por mim. Deixar eles te baterem, de jeito nenhum. Mulvaney tirou uma nova prova friamente. Então por que você viraria a cara para eles? Eu mordi meus lábios. Eu não gosto do que eles dizem. Mulvaney disse sem piedade. Você também não falava pouco do que eles dizem antes. Um bando de coisas inúteis. Mulvaney está ficando cada vez mais forte. O principal é que eu realmente não posso refutar essas palavras. Eu cutuquei o pé dele, morrendo de rir. Murmurando. Eu sou diferente deles. Eu realmente pretendo mudar meu encontro? Mulvaney murmurou da garganta. Jian Yuiao está certa. Você realmente deveria estar mais sóbrio. Eu não aguento mais. Para que estou fazendo tudo isso? Como você pode me dizer isso? Eu sou bom para você e você fica folgada. Mulvaney virou a cabeça para me olhar, retraiu o olhar e disse novamente, isso é um pouco mais normal. Eu não pude evitar dizer, é você quem está doente. Eu amaldiçoei essa frase. Sentindo-me irritado, olhando para o chá com leite irritante na mesa, peguei-o e joguei na lixeira. A caneta na mão de Mulvaney estava girando, significativamente dizendo, por que você não bebe? As pessoas são muito gentis. Eu estava abatido. Não vou beber. Eu já estou cheio. E estou cheio de raiva. Além dessa diferença, as aulas são comuns. O professor não se importa onde eu sento. De qualquer forma, eu não vou estudar em lugar nenhum. Vendo que eu não estava incomodando Mulvaney ao lado, o professor não se importou muito. Eu me sinto entediado. Ele estava na mesa, evocando a área de trabalho do sistema em sua mente, olhando e ficando com sono. De repente, houve um tumulto na classe. Eu levantei minha mão e esfreguei meus olhos. Alguém veio inspecionar. A escola irá revistar as mochilas dos alunos regularmente, especialmente esta turma, que é extremamente rigorosa. Quaisquer itens proibidos, como facas controladas, telefones celulares, romances, etc., serão encaminhados aos pais se forem encontrados. Eu não me importo. Se eu der o telefone ao professor, ele não se atreve a pegá-lo. Eu não tenho mais nada. Quando a equipe de busca e apreensão do professor fez um ataque surpresa, eu me levantei automaticamente e esperei obedientemente que as pessoas viessem revistar. Eu virei minha cabeça e vi que Mulvaney não se mexeu, então dei um tapinha no ombro dele. A mochila de Mulvaney. Eu coloquei os livros de volta e sentei na cadeira. Antes mesmo de minhas nádegas esquentarem, ouvi o professor acima de mim. Disse severamente, o que é isso? Não havia expressão no rosto de Mulvaney. O professor da turma ouviu o barulho e correu para ver e explicar, mas quando viu aquilo, ficou sem palavras. O professor da inspeção perguntou severamente, o que você está fazendo com isso na escola? Qual o seu nome? Com a enxurrada de perguntas do professor, entendi imediatamente. Acontece que era o ponto crucial da trama. Na verdade, era isso. Se fosse um de nós, os filhos inúteis e inúmeros, ser pego com um item proibido ainda seria compreensível, mas era Mulvaney quem foi pega. Ela seria expulsa. Mulvaney não disse uma palavra sobre o motivo de ter trazido aquilo para a escola. O professor Zan também ficou irritado. Vendo Mulvaney apenas segurar a identidade e estar prestes a ir com o professor, bati na mesa e me levantei. O professor Zan franziu a testa e perguntou se havia algum problema. Eu dei uma olhada em Mulvaney, que não sabia se havia desistido de lutar ou estava assustada, e respirou fundo, dizendo: ele não sabia que havia essa faca na mochila. Mulvaney friamente levantou a cabeça para me olhar, com um olhar complexo. Eu mordi meus lábios e a induzi. Eu coloquei essa faca lá. A multidão suspirou. O professor da inspeção arregalou os olhos e me perguntou, o que você quer dizer? Eu engoli em seco.
O medo de ser dominado pelo professor ainda estava gravado em meus ossos. Mas o que eu poderia fazer? Se Mu Vanning saísse da escola a partir daqui, sua vida não teria como seguir o caminho original. Se fosse assim, o desafio da trama que eu enfrentaria seria desconhecido. Eu não gosto de tarefas desconhecidas. No momento em que pensei em uma estratégia para lidar com a situação, o professor Zhan repreendeu. Você vai com ele. Até a sala do diretor. Eu andei lado a lado com Mu Vanning e disse em voz baixa. Mais tarde, não importa o que o professor pergunte, diga que você não sabia de nada. Assim que estava prestes a dizer algo, o professor percebeu nossos movimentos e gritou com raiva, não me venham com joguinhos. Eu rapidamente retirei minha mão, acrescentei uma frase para lembrar o que eu disse, e entrei no escritório com o professor, de cabeça erguida. O professor da turma nos perguntou, digam, o que aconteceu? Eu estava com medo da resposta de Mu Vanning. Então falei antes dela, é como eu disse na sala de aula, fui eu quem colocou a faca lá. O professor Zhan não acreditou nessa história e perguntou, qual a razão? Eu disse que queria ameaçá-la. O professor Zhan franziu a testa. Minha má reputação era mais ou menos conhecida no círculo de professores. Ele era uma pessoa muito justa e imediatamente bateu na mesa, dizendo, Gu Xian, você está ficando audacioso. Você quer ameaçá-lo com o quê? Ameaçar Yahan ainda teria um pouco de vergonha. Mas, chegando a este ponto, só posso dizer que o ameaço a ser minha namorada. O professor Zhan é o chefe de departamento. Ao ouvir isso, decidiu imediatamente ligar para meus pais. Ele não conseguiu obter mais informações da boca de Mu Vanning. Mu Vanning tem boas notas. E é obediente, é impossível que ela faça esse tipo de coisa. Eu sou diferente. Minha suspeita é tão grande que as pessoas não podem deixar de ser felizes. O professor Zhan mandou Mu Vanning sair. Vendo que ele não se mexia, fiquei ansioso e saí carregando-o nas costas. Aproveitando-se do professor Zhan na frente de todos os outros professores no escritório, minha mãe foi humilhada. Escória da sociedade, canalha sem vergonha, eu até emagreci. Meu pai, Gu Qin, ao entender um pouco a situação, levantou a mão e me deu um tapa. Sem diminuir a força, imediatamente metade do meu rosto inchou. Então ele me repreendeu. Veja o que você fez, estou muito desapontado com você. Os alunos até ousam usar facas. Hoje eu te tiro da escola, amanhã, serei eu que terei que te tirar da delegacia. Veja você, não parece nem um pouco um estudante. Será que estou te mimando demais, deixando você fora da lei? Eu cerrei os dentes e engoli o sangue na minha boca. E disse em voz baixa, você se importa comigo? Você nunca se importa comigo. Quando você se importou comigo? Gu Qin ficou furioso. Que tipo de coisa você está dizendo? Eu levantei o pescoço com força. Eu estou errado? Você agora todos os dias está cercando aquela amante da minha mãe, Rao Yutin, ou cuidando daquele filho bastardo, que nem sei se é seu, como ainda se lembra de mim, seu filho. Então me diga, quantas vezes você me viu nesses últimos 2 anos? Em qual turma eu estudo? Você sabe? Gu Xian, ao me ouvir dizer isso, levantou a mão novamente para me dar um tapa. Eu estiquei meu peito diretamente para recebê-lo e ri friamente. Bata. É melhor me espancar até a morte. Quando eu chegar ao inferno, deixe minha mãe dar uma boa olhada. Vendo que o confronto entre pai e filho estava se tornando mais intenso, o professor Zhan rapidamente se adiantou para apaziguar a situação. Me empurrou para fora da porta do escritório, eu abaixei a cabeça, suportando as lágrimas. Não é tristeza, é a dor nos joelhos da minha mãe. Uma sombra se projetou sobre mim. Levantei a cabeça e vi a silhueta esguia de Mu Vanning parada ali. Rapidamente limpei o rosto com as costas da mão e perguntei com a voz rouca, por que você ainda não foi embora? Mu Vanning torceu os lábios pálidos e me perguntou, por que você disse aquilo para o professor? Eu sofri por causa de Gu Xian. Encarando Mu Vanning, não demonstrei fraqueza alguma, e disse com um tom duro, você quer usar isso para fazer com que o professor te expulse? Eu não vou deixar. Não pense em escapar de mim. Nem pense nisso. Os olhos de Mu Vanning brilharam, e era difícil dizer o que ela estava sentindo, parecendo até sarcástica. Está chorando feio. Cerrei os punhos e contive as lágrimas, e então descobri algo ainda pior. Gu Xian congelou meus cartões bancários. Comparado a um tapa na cara, esse tipo de coerção me enfurece ainda mais. Mas eu não acho que fiz nada de errado, seja para o meu eu original, seja para o meu eu atual. Pode-se dizer que Gu Xian não cumpriu em nada as suas responsabilidades como pai, além de dar dinheiro.
dizendo baixinho, não faça isso. Eu fiquei ainda mais irritada. Peguei um lenço de papel para limpar o rosto, e Mulvanning realmente disse, se quer chorar, vá chorar lá fora. Está atrapalhando meus estudos aqui. Quase ri de raiva. O alvo da conquista não tem um pingo de gentileza. Eu reprimi minha raiva com força, e a linha do meu lábio inferior estava tensa. Essa aparência era como se estivesse sofrendo uma grande injustiça. Mulvanning hesitou por um momento. Ela pareceu um pouco perturbada com suas próprias palavras. Não, não, eu sou um demônio. Vendo-me assim, ela deveria estar feliz. Eu me acalmei, e me virei para colocar a vila onde estou morando atualmente. No site de vendas de imóveis, com um preço baixo. Esta casa foi comprada por Gu Xian quando ele tinha 16 anos. Talvez ele não quisesse que eu, esse estorvo, perturbasse sua nova família. Então, ele simplesmente me empacotou e me jogou fora. Era a hora do almoço, e os alunos estavam com pouco tempo. A maioria ia ao refeitório para comer alguma coisa. Eu irritei Jian Yuyo, e o dinheiro no meu WeChat. Embora seja suficiente para me sustentar por alguns dias, eu não quero comer sozinha, então segui Mulvanning teimosamente, parecendo um cachorro perdido. Mulvanning ficou irritada por eu estar seguindo-a, virou-se e me encarou, perguntando, o que você está fazendo? Ainda com o rosto machucado, fingi indiferença e disse, quero ir comer com a minha namorada. Tem algo de errado nisso? Mulvanning só então se lembrou do que havia concordado por impulso. Ela mordeu os lábios e disse, eu não vou comer. Eu sei. Mas eu perguntei. Mulvanning apontou com o dedo fino para o refeitório. Perdi a memória. Vou sozinha. Virei a cabeça teimosamente e disse que não. Mulvanning também não me deu mais atenção. Virou-se e foi até a loja de conveniência comprar um pão de 2 yuan. A mãe dela dava 10 yuan por dia. Mas se ela quisesse comer algo, eu fiquei ali olhando para ela, realmente pensando em comer aquilo, lembrando-me do que Zhou Shue havia dito naquele dia. Dei um passo à frente, agarrei o pulso de Mulvanning e a puxei para fora. Mulvanning sacudiu a mão com alguma impaciência e perguntou friamente, Gu Xian, o que você vai fazer? Eu disse sem olhar para trás, comer. Arrastei a pessoa para fora da escola, varri a rua com os olhos e mirei no malatang barato e grande. Eu até queria comer algo melhor, mas para cuidar da sensível autoestima de Mulvanning, só pude me contentar com o segundo melhor. Só que esqueci que não imaginava encontrar Lin Zixuan naquela barraca. Lin Zixuan trouxe seus amigos. Apareceu rindo e falando na loja de Malatang e viu Mulvanning de relance. Surpresa. Vanning, você também veio comer aqui? Lin Zixuan olhou para a gaze no rosto dela. Franzindo a testa sem dizer nada, Gu Xian realmente é demais. Como pode ser assim? Você está se sentindo bem? Ela não te incomodou ontem à noite, né? Eu não estou longe de Mulvanning. Lin Zixuan ouviu essa conversa hipócrita, virou a cabeça e se aproximou como um fantasma. O que você está falando da minha namorada pelas minhas costas? Sendo pega em flagrante, a expressão de Lin Zixuan ficou um pouco feia. Eu continuo. Ainda a chama de Vanning? Vocês são tão íntimas assim? Joguei uma bacia de legumes no balcão com raiva. Segurando Mulvanning com uma mão e escaneando o código para pagar com a outra, disse, vamos embora. Ignorando-a. A expressão de Mulvanning era indescritível, parecia estar pensando em algo, mas Lin Zixuan a perseguiu como um fantasma persistente. Gu Xian, você é rico e poderoso. Por que você tem que implicar com Mulvanning? Ela já é tão lamentável. Você pode deixá-la em paz? Eu disse sem jeito. Vendo a expressão de Mulvanning ficar sombria, senti os símbolos de alegria batendo na minha cabeça. Por que Mulvanning odeia que os outros digam que ela é lamentável? Finjo inocência e digo, nunca achei Mulvanning digna de pena. Quanto a estar pegando no pé dela. Você está imaginando coisas. Estamos namorando de verdade, não é? Vanning, deslizo minha mão sobre a dela, forçando-a a entrelaçar os dedos comigo. O corpo de Mulvanning enrijece. Resmungo friamente e a puxo diretamente para encontrar um bom lugar para sentar. Ainda comprei 2 garrafas de bebida com muita alegria. Entrego as bebidas e digo, com uma cara de pau aduladora. Abra a tampa da garrafa para mim. Porque percebi que Lin Zixuan estava olhando para cá. Mulvanning olha de soslaio. Não há necessidade de ciúme, ela fica temperamental. Embora diga isso. Ela ainda pega a bebida e abre para mim. E empurra a bebida de volta. Finjo não me importar e digo com descaramento. Meu rosto está doendo, não consigo abrir. Mulvanning fica em silêncio. Eu continuo. A comida ainda não chegou. Você pode me dar metade do seu pão para comer?
Muvanin pergunta sem rodeios. Por quê? Franzo a testa. Como assim? Eu te convido para comer. Você não deveria me dar um presente em troca? Olha só essa sua mesquinhez. Nem um pedaço de pão você quer me dar. O olhar de Muvanin muda ligeiramente. Mas ela ainda teima em dizer, eu não disse que ia comer sua comida. Cruzo os braços e zombo. Você simplesmente não quer me dar um pedaço de pão, não é? Muvanin realmente não tem como lidar comigo. No final, ela simplesmente joga o pão para mim. Desembrulho o pão, quebro ao meio, metade para cada um, nem mais nem menos. É o truque que o chefe nos ensinou. Dou uma olhada no bilhetinho na minha mão e respondo com a consciência pesada. Corro para pegar. O olhar de Muvanin nunca a deixou. Ela sente que seus dentes estão doendo. O eu de antes era tão fácil de entender. Não passava de um jovem mestre rico, arrogante e prepotente. Um bandido que não se importava com a vida ou a morte dos outros. Agora, de repente, parece que me iluminei, irradiando brilho por todo o corpo. Não sei o que estou dizendo ao chefe, sorrindo de forma franca e alegre. Muvanin pressiona a ponta da língua contra os dentes posteriores. Sua garganta se move ligeiramente. Quando chego à mesa cambaleando, segurando uma tigela cheia de malatang. Não consigo evitar e reclamo que está muito quente. Não tenho pressa em comer. Pego uma colher e coloco uma pequena quantidade de sopa para Muvanin. Explico sorrindo. Desta forma, você pode colocar os vegetais dentro para escaldar, esfria mais rápido. O vapor quente na sopa é muito forte, com aroma de pasta de gergelim. Vejo que Muvanin não toca nos achis. Pego alguns bolinhos e coloco na sopa, e coloco os achis em sua mão, dizendo, sim. Com medo de que Muvanin se sentisse envergonhada, completei, gentileza gera gentileza. Eu comi seu pão, então você deveria comer minha comida, rápido. Pegue você mesma, depois de comer, ainda tem aula à tarde. A mão de Muvanin segurando os achis tremia. Com um olhar cauteloso, ela disse, Guxian, você não precisa ser tão bom comigo. Não importa o quão bom você seja para mim, eu não vou gostar de você. Muvanin queria me ver, depois de ouvir essa frase. Me mostrar com raiva, só assim ela se sentiria normal. Mas eu apenas corrigi minha postura. E então sorri para ela. Não importa, estou me esforçando. Antes você disse que não seria minha namorada, agora não é? Aconselho você a não falar demais. É fácil se deparar com a lei da verdade. Muvanin ficou em silêncio novamente. A porção de malatang de mais de 30 yuans é bem servida. 2 pessoas não conseguem comer tudo, então Muvanin comeu muito, muito satisfeita. Depois de comer, eu limpei minha boca e disse que ainda faltavam 30 minutos. Vamos voltar para a escola. Muvanin assentiu em silêncio. Quando passamos pela mesa de Lin Zixuan, Lin Zixuan de repente estendeu a mão e puxou Muvanin. Antes que eu pudesse ficar com raiva, ela soltou a mão. Mas eu não queria que esse pequeno gesto existisse. Imediatamente parei. E zombei. Não é muito bom puxar minha namorada na minha frente, não é? Se fosse da perspectiva do leitor, essa Lin Zixuan deveria ser uma personagem principal reluzente, irradiando uma aura de justiça por toda a parte. Mas para mim, ela é apenas uma pessoa irritante. Ela não vai ficar com Muvanin no futuro. Por que ela está se intrometendo? Lin Zixuan endireitou o rosto para mim. Você é realmente incrível. Veja como você deixou seus amigos com raiva. O que você quer dizer? Eu ri com raiva. O que eu quero dizer? Ela teve a audácia de puxar minha namorada na minha frente. Ela ainda tem coragem? Lin Zixuan corou e disse, quem não sabe que você a roubou? Ei, estou confuso. Por que essa pessoa sempre menciona essas coisas irrelevantes? Me faz parecer um vilão de verdade. Foi Muvanin quem disse que queria ser minha namorada. Peguei uma cadeira ao lado, com raiva, e disse, você está cansada de viver? Muvanin viu minha postura e a sensação irreal de antes voltou gradualmente. Vendo que assustou o chefe, e os alunos ao redor também estavam olhando, Muvanin me puxou. O tom de voz continha um tom de brincadeira. Não faça isso, não mole, por favor. Muvanin achava que eu não obedeceria, mas, para sua surpresa, apenas hesitei por um momento e imediatamente coloquei a sombra de lado. Assentindo repetidamente. Quem diria que ele ficaria chocado, o que o tornava um pouco emocionante. Aquela frieza era realmente fascinante. Não é à toa que ela se tornaria a maior vilã no futuro e seria adorada por muitas pessoas. Muvanin caminhava na frente com uma expressão sombria e incerta. Agora mesmo, Lin Zixuan puxou sua mão. Enfiou um pequeno bilhete em sua mão.
Felizmente, eu não vi, caso contrário, temo que aquele lado sofreria hoje. Na aula da tarde, dormi de costas para Mulvanning o tempo todo. Ocasionalmente, ouvia-se um leve ronco meu na sala de aula. O som fez Mulvanning se lembrar do gatinho que ela criava quando criança. Mulvanning sentiu que estava possuída. Quase na hora de sair da escola, acordei em um torpor e me espreguicei. Fui pego em flagrante pelo professor de física. Gu Xian, explique como resolver este problema. Que problema eu poderia explicar? Levantei-me atordoado, olhando para o livro de chinês que estava molhado com minha saliva. Com uma expressão envergonhada. O professor, com uma expressão de quem já sabia, disse: se você não consegue pensar, apenas fique de pé. Cocei a cabeça, encolhendo os ombros. Jian Yuel parecia se importar muito em chutar alguém quando estava caído. Ele virou a cabeça e zombou. Originalmente, eu estava sentado na mesma mesa que Jian Yuel. Mudei para perto de Mulvanning para agradá-la. Eu estava olhando a paisagem, Mulvanning estava olhando para mim. Mulvanning apertou a caneta na mão e, ao ouvir meu suspiro, perguntou com os olhos baixos: namorada, o que vamos comer esta noite? Mulvanning hesitou e disse: não quero comer. Eu sabia que ela diria isso. Eu ri. Eu quero comer. Você é minha namorada. Você tem que me acompanhar. Meu cartão de crédito foi suspenso. O motorista também foi chamado de volta. Eu só posso andar de ônibus. Minha casa também está prestes a ser vendida. Depois que o corretor de imóveis viu, ele contatou muitas pessoas que queriam comprar minha casa. Se o processo for rápido, provavelmente este será meu último dia feliz na grande mansão. Estou relutante, mas não quero me curvar a Gu Qing. Esta vila foi vendida por 3 milhões. O comprador tem alguma rivalidade com a família Gu, eles são inimigos mortais. Depois de saber desta notícia, assinei o contrato com a pessoa sem dizer uma palavra. Gu Qing definitivamente comprará a vila de volta ao ouvir esta notícia. Como ele deixaria alguém saber do escândalo de que o filho dele está sem dinheiro e precisa vender a casa? Eu calculei muito bem, peguei o dinheiro e aluguei uma casa perto da Mulvanning. No mesmo prédio da Mulvanning, mas não tive coragem de contar a ela, com medo de que a Mulvanning desse um passo em falso e me fizesse falhar na missão. Todos os dias, discretamente, levo o café da manhã para Mulvanning. Eu a arrasto para comer 3 vezes ao dia, e Mulvanning aguenta tudo, não diz nada. Mas a atitude ficou um pouco mais amável. Eu estava comendo pratos pequenos com ela, sondando. Que faculdade você pretende prestar? Mulvanning vai prestar para a Universidade Jianshen, porque não quer ficar longe da mãe. Como esperado, ela não escondeu e honestamente se inscreveu na Universidade Jianshen. Eu perguntei de novo: e qual curso vai fazer? Mulvanning disse: talvez ciência da computação. Eu me assustei. Isso não pode acontecer, porque os protagonistas também vão prestar ciência da computação. Naquela época, eles serão colegas de classe, e a origem e as notas da protagonista feminina esmagarão Mulvanning em minutos. Isso despertará o forte desejo de vencer da Mulvanning. Este também é um ponto crucial para a transformação sombria da Mulvanning. Eu disse casualmente: por que você não considera medicina? Mulvanning não quer ser controlada e, como esperado, rebateu imediatamente. Eu fingi que não vi. E disse naturalmente: medicina é bom. Depois, tem alta empregabilidade. O salário é alto e a habilidade é muito forte. Todo mundo precisa. O mais importante é que salvar vidas é uma boa ação. Quem sabe isso pode fazê-la se livrar do título de vilã e se tornar uma boa pessoa. Mulvanning disse levemente: não estou interessada. Já estou satisfeita. Ela já percebeu que eu a arrastei para comer junto só porque tenho pena dela. Mulvanning está grata a mim, mas ela sabe que tudo isso se tornará uma piada depois. Mulvanning já decidiu que, quando eu mostrar a minha verdadeira face, ela me matará sem piedade. Medicina? Está pensando demais. Desde pequena, ela sempre sentiu que se tornaria um carrasco. Mulvanning interrompeu minhas palavras e disse: em vez de se preocupar comigo, pense nas suas notas. De repente, tive uma ótima ideia. É verdade, minhas notas são ruins. Que tal fazermos assim? Vou te levar para jantar e você me dá aulas particulares. Falta menos de meio mês para o vestibular. Os professores já relaxaram. Eles não querem ensinar o que querem ensinar, e não conseguem ensinar o que não querem. Depois de me analisar cuidadosamente, Mulvanning concluiu: inútil. Dei de ombros. Como você sabe que é inútil? Eu sou muito inteligente. Mulvanning zombou. Inteligente para tirar sempre o último lugar. Franzi a testa e fiquei em silêncio.
Muvanin ficou realmente surpresa com minha expressão. Então me ouviu murmurar baixinho. Não dizem que, na hora do aperto, até a flecha improvisada acerta o alvo? Você nem tentou. Como pode dizer que não vai funcionar? Muvanin não queria me dever favores, porque durante esse tempo minhas tentativas de agradá-la tinham tornado as coisas um pouco melhores para ela. Ela finalmente cedeu. 2 horas de estudo noturno. Assim que a vi ceder, sorri instantaneamente. Então você promete que não vai se arrepender. Muvanin sentiu uma sensação inexplicável. Ela apenas fixou os olhos nos meus, como se quisesse ver através da minha alma. Muvanin perguntou de repente. Você está diferente de antes. Senti um arrepio no couro cabeludo e ouvi o sistema ao meu lado murmurar friamente. Eu te avisei antes para não sair do personagem. Eu realmente entrei em pânico. Mas por um momento, falei com arrogância. Isso é natural. Talvez nunca mais nos vejamos. Aproveite este breve momento para compensar um pouco. Muvanin perguntou. É para aliviar sua consciência? Eu não sei como atuar. Dizer que sim não está certo. Dizer que não também não. Bati na cabeça. Com uma expressão de sofrimento, disse. Se você quer pensar assim, não posso fazer nada. Muvanin esboçou um sorriso frio, levantou-se diretamente e disse, eu vou indo. Eu não tinha ideia de qual ponto sensível dela eu havia tocado, engoli uma garfada de arroz às pressas. E saí correndo atrás dela. Durante esse tempo, eu não tinha feito as pazes com meus amigos valentões. Jian Yui eu ainda não aguentava mais. Vendo que eu estava novamente me aproximando de Muvanin de forma doce e íntima. Ela passou por mim e, vendo que eu estava estudando, bateu na mesa e disse, precisa disso tudo? Gu Xian realmente se acha um bom aluno agora. Levantei a cabeça sem expressão. O que você tem a ver com isso? Jian Yui zombou e disse, ouvi dizer que seu pai te expulsou de casa, não foi? E ainda vendeu a casa. Falei friamente. Expulsa de casa, não é? Como é que ainda vendeu a casa? Eu disse friamente. Não é da sua conta. Jian Yao puxou uma cadeira e sentou-se em frente a nós. Olhando para Muvanin e depois para mim, ela disse, você gasta dinheiro tão livremente. O dinheiro de uma casa é suficiente para você gastar? Quer me agradar para que meu pai coloque algumas palavras bonitas para você? Não precisa ser promissora como essa garota pobre. Bati na mesa, irritado. Isso não vai acabar nunca? Essa pessoa está recebendo assistência, não há muita trama. Por que tantas coisas acontecem comigo? Você não vê que meu alvo de conquista está instável? Está prestes a ficar com raiva? Jian Yao não quer viver mais. Eu ainda quero. No segundo seguinte, Muvanin dobrou alguns papéis de teste e disse, tenho que ir primeiro. Ela não quer se envolver em nossos assuntos. Jian Yao esticou a perna e bloqueou o caminho de Muvanin por baixo da mesa, provocando. Como assim? Nossa grande acadêmica tem coisas para fazer? Está com pressa para lavar pratos? Ou para servir comida? Muvanin reprimiu a raiva e olhou friamente para Jian Yao. Vendo a guerra prestes a estourar, entrei entre as duas pessoas, impaciente. Jian Yao, você não tem algo para me dizer? Vamos conversar lá fora. Jian Yao viu minha ansiedade e puxou os cantos da boca com desdém, dizendo, claro. Quando saí de perto de Muvanin, como o corredor era estreito, meu corpo quase estava encostado nela. Muvanin conseguiu sentir a leve fragrância em meu corpo e ficou um pouco surpresa. Quando Jian Yao me seguiu para sair, ela ainda olhou para trás provocativamente para Muvanin. Não sei que tipo de magia era essa, mas antes que pudéssemos ir muito longe, Muvanin realmente levantou o pé e saiu também. Sob as luzes da rua do campus, meu rosto ficou vermelho de raiva. Você está doente? Jian Yao apalpou o cigarro no bolso, tirou um e colocou na boca. E me ofereceu a carteira de cigarros. Bati nela e disse, estou aprendendo com Muvanin. O que te importa? As pálpebras de Jian Yao caíram e depois se levantaram, com um pouco de sarcasmo. Você que está doente. Eu deixei você brincar com as pessoas, mas você é demais. Falta só morar na casa dela. O que te importa? Seu pai não te contou? Minha família tem um casamento arranjado com a sua. Minha voz parou abruptamente, olhando para Jian Yao com horror. Minha cabeça virou uma bagunça, ocupado perguntando ao sistema se havia tal coisa. Por que você não me disse? Quando vim para este mundo, o sistema só me mostrou o primeiro rascunho. Era como assistir a um filme, mas a câmera sempre seguia Muvanin. Quanto a mim, essa bucha de canhão. Realmente não havia muitas cenas para assistir. O sistema estava indefeso,
mas eu também não sabia. Eu estava prestes a explicar quando ouvi Jian Yuel dizer, você sabe do que você gosta agora? Você é como um stalker de cachorro celestial. Mu Vanning não sabe que você mora no andar de baixo da casa dela, certo? Eu te vejo sorrateiramente todos os dias, seguindo atrás dela. Acho engraçado por você. Eu estava realmente irritado com ela. Uma palavra ainda não tinha sido dita, o sangue começou a fluir para trás. Mu Vanning não muito longe estava olhando para mim calmamente. Outro tipo de expressão indescritível. Jian Yuel obviamente também notou minha reação e virou a cabeça para olhar. Não conseguiu conter o riso. Já que alguém ouviu, vamos revelar tudo diretamente. Jian Yuel olhou para mim e disse, você toma a iniciativa de ficar longe dela ou eu a expulso? Ou deixe-me te dizer, você encontrou um bom joguinho para ela. Você escolhe. Eu cerrei os punhos, cerrando os dentes. O canto da boca de Mu Vanning se curvou em um arco muito intrigante. Disse, Gu Xian, você é realmente incrível. Passei a noite inteira pensando sobre onde estava o problema. Eu era claramente apenas bucha de canhão na história original. Essa palavra não é preciso o suficiente. Deve-se dizer que sou um pedestre bucha de canhão. Este pedestre na história também tem o tratamento de um campo de batalha Shura? Pensei muito, deitado na cama suspirando. Quando ouvi um barulho do lado de fora da porta, sentei-me bruscamente e olhei para fora pelo olho mágico. Eu sabia que era ruim. No meio da noite, por que Mu Vanning veio até minha porta? Mu Vanning não tinha nenhuma expressão no rosto. Olhei em volta nervosamente. Se ela fosse fazer alguma coisa agora, pelo menos eu ainda teria um esfregão para usar. Apertei o esfregão ao meu lado e abri a porta. Mu Vanning me varreu com os olhos e disse sarcasticamente, você realmente se mudou. Endireitei as costas e fingi estar relaxado, sem dinheiro. Esta casa é barata. Mu Vanning ficou em silêncio por um momento e de repente disse, de nada. Dito isso, ela simplesmente entrou porta dentro sem se importar com o que eu pensava. O quarto era vazio, parecendo particularmente espartano, exceto pelos móveis essenciais. Segui o olhar dela e vi roupas jogadas desordenadamente no sofá, e meus lábios se contraíram. Dei grandes passos, arrumando tudo rapidamente. O quarto está meio bagunçado, hein? Isso é mais do que bagunçado. Mu Vanning puxou os cantos da boca, fingindo não ver nada, e disse para si mesma. Hoje não consegui completar 2 horas de estudo na aula noturna. Vi que você só fez metade dos exercícios. Já que você quer se esforçar, então termine o dever de casa primeiro. Já estou atrapalhando ela perto da parede. Ela realmente veio para me dar aulas. Ela examinou os arredores cautelosamente, relaxando um pouco só depois de confirmar que não havia perigo. Mas Mu Vanning, por causa dessa frase, colocou o olhar em mim. Eu estava usando uma camiseta folgada, revelando meus braços firmes. Casual, mas com um toque de masculinidade. Só então Mu Vanning percebeu que visitar a casa de um garoto à noite era um pouco inadequado. Mu Vanning virou a cabeça e disse, esquece. Eu não cheguei em uma boa hora. Já que perdemos a aula de hoje, eu te ajudo amanhã de manhã na aula preparatória. Eu a vi prestes a sair, levantei uma sobrancelha, entendendo que a aula era apenas uma desculpa. Ela só veio para verificar o que Jian Yuel disse. Eu sei que ela não consegue perguntar. Eu levantei o assunto por conta própria, eu posso explicar o que aconteceu hoje. Mu Vanning curvou os lábios, dizendo com uma voz fria, não precisa explicar. Eu entendo tudo. Eu disse em pânico, eu realmente não estava te seguindo. Eu só aluguei um apartamento no andar de baixo do seu. Vendo que ela não se comoveu, simplesmente desisti e disse, eu só queria estar perto de você. Não tenho muitas intenções. A expressão de Mu Vanning congelou por um momento. No segundo seguinte, ela me forçou a sentar no sofá e disse com uma voz grave, Gu Xian. Esse tipo de coisa de estar com 2 pessoas ao mesmo tempo me dá nojo. Obrigado pela sua gentileza nesses 2 dias. Não precisa mais. Eu estava realmente com dificuldades para explicar, então só consegui explicar amargamente. Eu não estou. Eu realmente não sei o motivo dessas coisas. Eu gosto de você. Eu quero estar com você. Mu Vanning zombou e disse, e qual é o motivo? Eu hesitei e a ouvi dizer, sempre tem que haver um motivo para dizer que gosta de mim, certo? É porque você acha que eu não tenho poder nem influência? Esquece. Van, de qualquer forma, ainda tem Jian Yuel para te proteger, certo? Mu Vanning disse com um sorriso sarcástico no canto da boca. Falando nisso, de repente acho que roubar o noivo de outra pessoa
Parece muito emocionante. Engoli em seco e não disse nada. Mu Vanning estendeu a mão para agarrar a gola da minha camisa, puxando e puxando, o som da roupa. Parecia muito abrupto na sala silenciosa. Os olhos de Mu Vanning estavam sombrios e ela disse novamente. Vestida assim, você está tentando seduzir alguém de propósito? Desta vez, fiquei realmente ansiosa e agarrei seu pulso. Você está falando bobagem. Quem seria tão doente quanto você para vir bater na minha porta no meio da noite? A mão de Mu Vanning de repente desceu e apertou meu pescoço, rangendo os dentes e dizendo: Não me importa que truques você esteja aprontando, agora que você está morando aqui, me dê um pouco de paz. Não provoque Jian Yuiao, caso contrário. Meus olhos a encararam sem medo algum. Continuando a frase, você vai me matar, não é? Mu Vanning estreitou os olhos. Parecendo um pouco insatisfeita por eu ter percebido seus pensamentos, ela disse, você está pensando demais. Os pobres têm seus próprios meios. Não chega a matar pessoas. Depois que ela disse isso, se virou e foi embora. Eu apoiei minha testa e ri. Não chega? Ela não fez isso comigo depois do exame de admissão à faculdade na história original? Já que quebramos a última camada de véu, parece que me tornei muito mais ousada. Na manhã seguinte, peguei o café da manhã e esperei lá embaixo, esperando no ponto para Mu Vanning. Antes, eu tinha medo que ela descobrisse que eu morava aqui, então esperava deliberadamente no andar de cima até que ela fosse embora. Só então eu descia sorrateiramente. Quando Mu Vanning saiu, ela viu que eu ainda tinha 2 copos de leite na mão. E um crepe chinês. Ela franziu a testa primeiro. O que você está fazendo? Eu disse naturalmente, estou esperando por você, já que você me descobriu. Então, posso ir para a escola com você no futuro? Mu Vanning ficou em silêncio. Foi até o andar de baixo e empurrou sua bicicleta velha. Eu me sentei familiarmente no bagageiro da bicicleta, segurando 2 copos de leite. Dei um tapinha no assento da bicicleta e disse, vamos lá. Mu Vanning franziu a testa e disse, você não está sendo um pouco descarada demais? Eu perguntei perplexa, eu não fiz nada. Não disseram que tínhamos que estudar mais no início das aulas? Depressa. Se você se atrasar mais uma vez, talvez com mais colegas, todos possam te ver me levando para a escola. Mu Vanning respirou fundo. No momento em que desenhei a bicicleta, minha mão agarrou sua cintura, e sob o casaco fino, eu podia sentir. Ela desenhou a forma primeiro, o corpo de Mu Vanning enrijeceu, e ela rangeu os dentes e disse, tire a mão, eu te abracei mais forte, e sussurrei. Não, tenho medo de que você me jogue no meio do caminho. Mu Vanning soltou um leve resmungo. E reprimiu sua raiva a cada som. Minhas mãos um pouco frias transmitiram a temperatura através das roupas finas. Às vezes, por causa da velocidade da bicicleta, ela apertava de repente e depois soltava. As bochechas de Mu Vanning estavam levemente vermelhas, embora ela também não entendesse muito bem por que estava assim. Ela pedalou a bicicleta muito rápido e, em um canto que ninguém podia ver, me derrubou. Ela disse, vou estacionar a bicicleta. Você me espera na sala de aula. Eu fiz beicinho. Não é que você não quer que as pessoas nos vejam juntos? Eu não sei o que há para esconder. Quem na escola não sabe que tipo de relacionamento eu e Mu Vanning temos? Mas eu ainda balancei a cabeça, entreguei a refeição na minha mão e disse, lembre-se de comer. Eu caminhei alegremente para a sala de aula, com passos leves. Mu Vanning ficou atordoada por um momento. Franzindo a testa e assentindo rigidamente, eu suspirei. A data em que eu poderia passar estava cada vez mais perto. Eu parecia muito ansioso, incapaz de entender se Mu Vanning estava sendo realmente boa comigo, ou seguindo a ideia original da trama, cozinhando um sapo em fogo brando para me fazer baixar a guarda, no caminho para a sala de aula. Eu não pude deixar de pedir ao sistema para verificar o favor de Mu Vanning. Eu queria verificar isso nos últimos dias. Mas eu não me atrevi, eu estava com medo de ver a pontuação de favor ser negativa novamente, e minha mentalidade entraria em colapso. A voz calma do sistema soou, ok, anfitrião, estou consultando para você. Por favor, aguarde. O favor da vilã pagou 70, eu cozinhei os cantos. Chocado e desanimado, chocado porque era realmente útil eu mostrar favor a Mu Vanning, e desanimado porque o uso não parecia muito grande. Eu me arrependo um pouco de ter desativado o lembrete de favor, eu não sei de onde Mu Vanning diminuiu a pontuação. Eu disse à aliança, ative essa função, e não a desative mais no futuro. Então eu parei na entrada da escola, eu vou testar, não vai demorar 5 minutos. Assim que Mu Vanning chegou à porta,
Quase todo o café da manhã em suas mãos já tinha sido consumido. Quando ela me viu, os olhos dela se estreitaram. Antes que eu pudesse mostrar o sorriso que eu considerava charmoso, ouvi o sistema notificar: favorabilidade da vilã -71. O sorriso no canto da minha boca desapareceu imediatamente. Que psicopata sensível! Eu apenas apareci na frente dela sem fazer nada, e a favorabilidade dela diminui sem eu dizer uma palavra? Eu forcei meu corpo vacilante e disse: eu quero entrar com você. Mu-Van-Ning colocou o leite de soja que tinha bebido pela metade de lado e perguntou com um rosto sério: você parece pálido. Você está se sentindo mal? Não é você que me deixa assim, eu disse com raiva. Levantei a cabeça e fiz uma cara de injustiça. Eu estava pensando agora que, se eu fosse embora, eu teria 10 minutos a menos de contato com você. Não devemos passar muito tempo juntos. Eu não quero ficar tanto tempo longe de você. E então veio uma notificação: favorabilidade da vilã -72. Ok, acho que entendi. Mu-Van-Ning não gosta de pessoas grudentas e desobedientes. Esquece, eu vou embora agora. Eu virei a cabeça e estava prestes a fugir quando ouvi Mu-Van-Ning dizer: já que você quer ficar comigo, então vamos juntos. Favorabilidade da vilã -70. Que diabos? Eu me arrependi de novo. Depois de ativar os sons de notificação do sistema, meu humor era como uma montanha-russa. Eu não conseguia entender o que Mu-Van-Ning estava pensando nesses poucos minutos. Os valores podem mudar tão rapidamente. Eu segui Mu-Van-Ning. As pessoas da classe me viram vindo com Mu-Van-Ning pela primeira vez e não pararam de sussurrar. Minha mudança ultimamente tem sido realmente grande. O garoto da frente perguntou corajosamente: o que está acontecendo? Nossa grande deusa Mu finalmente cedeu. Meu rosto ficou vermelho de vergonha e raiva. Que bobagem! Não é timidez. É a raiva. Eu estava realmente com medo de que essa frase fizesse Mu-Van-Ning ter alguma ideia ruim, então eu rapidamente o interrompi, mas parece que não ouvi o som de notificação do sistema. Eu também não vi nenhuma reação de Mu-Van-Ning. Tentei dizer uma frase que se encaixasse na minha personagem: que grande deusa Mu! Você deveria chamá-la de cunhada. Muitas pessoas na sala riram, algumas com boas intenções, outras com sarcasmo. No segundo seguinte, ouvi o sistema notificar: favorabilidade da vilã -68. Eu olhei para Mu-Van-Ning surpreso. Mu-Van-Ning estava pegando os papéis do teste em sua mochila. Levantando a cabeça, perguntou-me se eu tinha terminado o dever de casa de ontem à noite. As palavras que eu queria dizer desapareceram ao vê-lo azedar sem motivo. Você não está nem um pouco interessado em estudar direito. Eu respondi rapidamente. Eu fiz. Mu-Van-Ning disse, indiferente: 5 minutos para fazer uma prova. Cocei o nariz. Eu fiz com seriedade. Mu-Van-Ning estendeu a mão e disse: deixe-me ver. Apressei-me em tirar a prova. Isso foi algo que elaborei com todo o meu esforço. Afinal, eu já passei por muitos romances escolares e fui forçado a aprender inúmeros assuntos. Embora essa prova seja um pouco difícil, mas com um pouco de esforço para verificar no Baidu e pesquisar, posso descobrir. Mu-Van-Ning ficou um pouco surpresa. Foi você quem fez isso. Além da minha letra horrível, a precisão ainda é bastante alta. Fiquei imediatamente feliz. Eu te disse que não sou burro. Mu-Van-Ning estreitou os olhos e perguntou: então, por que você não estuda direito? Eu não sabia o que dizer. Eu só queria escapar e, em seguida, sair dessa missão amaldiçoada e voltar ao mundo real. Como eu poderia ter esses pensamentos dispersos? Mu-Van-Ning também não me questionou, tirando algo de sua bolsa. Este é um caderno um pouco antigo, disse ela. Estes são os pontos de conhecimento que eu compilei anteriormente. Tem todas as matérias. Você pode tentar dar uma olhada. Se houver algo que você não entenda, me pergunte. Peguei com gratidão, com uma expressão de estar preparado para estudar arduamente sem fim. Abri o caderno solenemente. A letra de Mu-Van-Ning é diferente de sua pessoa. É muito delicada e organizada, com força penetrante e poderosa. Toquei aquelas palavras. Sorri e disse: sua letra é realmente bonita. Mu-Van-Ning disse sem hesitar: é que sua letra é feia demais. Meus lábios se contraíram. Ela realmente ficou muito mais ousada. Se não fosse pelo valor de favorabilidade de -68, isso seria, aos olhos de estranhos, um casal intimamente relacionado. Cocei a parte de trás da minha cabeça. É tudo culpa minha. Então, eu deveria comprar um caderno de caligrafia para praticar. Parece que o Gaokao é corrigido por máquinas, certo? Mu-Van-Ning perguntou um pouco confusa.
O que você quer dizer com correção por máquinas? Meu corpo congelou. Droga. O contexto da era dela parece não ter se desenvolvido até o ponto da alta tecnologia. Cerrei os dentes e disse: não é nada. Estou pensando bobagens. Muvaning não se importou. Ela lembrou: você realmente deveria comprar um caderno de caligrafia para praticar. Caso contrário, você perderá pontos por causa da letra. De qualquer forma, mesmo que você não vá bem nas provas, sua família te mandará para uma escola muito boa para estudar. Eu tentei negar, mas não consegui, e minha negação fez com que Muvaning olhasse para mim com um certo espanto em seus olhos. Ela franziu a testa, olhando para mim como se estivesse procurando por algo. Respirei fundo e comecei a tirar meus livros da mochila. Eu também não quero apelar para a autopiedade, mas se eu não diminuir a distância de classe entre mim e Muvaning, haverá uma barreira entre nós, é claro. Se a autopiedade puder despertar a simpatia de Muvaning, posso me descrever de uma maneira ainda mais miserável, pensando no enredo original que li. Eu disse sinceramente: meu pai me traiu muito cedo, e eu tenho um irmão mais novo, que é muito mais novo do que eu. Somos meio-irmãos, e na verdade eles já não me querem mais. Meus olhos estavam cheios de tristeza, e eu pigarrei desinteressadamente e disse: apenas alguns meses depois que minha mãe morreu, meu pai trouxe minha madrasta e meu irmão para dentro de casa. Eles três são tão felizes que eu simplesmente não consigo me encaixar. Eu ouvi a favorabilidade aumentando gradualmente. Continuei dizendo: eu era teimoso antes porque queria que meu pai prestasse mais atenção em mim, mas não consegui. Ele está me odiando cada vez mais. Eu também não quero agradá-lo, afinal, ele me tirou minha mãe. Mas você não acha tudo isso irritante? Eu forcei minhas lágrimas a chegarem aos meus olhos, e lágrimas estavam prestes a cair dos cantos dos meus olhos. Muvaning ficou chocada, e então ouvi a voz na minha cabeça. Favorabilidade do vilão mais 61. Cada palavra que eu disse tocou o coração de Muvaning. Ondulando, então Muvaning disse inexpressivamente: bem feito. Meu rosto se contraiu. Eu me inclinei sobre a mesa. Muvaning é realmente uma adulta teimosa. Nin sente pena de mim, mas ainda me repreende. Eu secretamente esfreguei minha coxa. Eu tinha sido muito dura antes. Provavelmente ficará roxo. Quando pensei que essa garota fria continuaria a me ignorar, Muvaning disse: na verdade, não importa. As pessoas devem viver por si mesmas. Não há necessidade de buscar o amor dos outros. Seu pai também não merece. Fiquei radiante por dentro. Irritada, Vanin apoiou a testa na mão, já abrindo a prova de português. Mergulhada no oceano do conhecimento, ela não me ouviu virar as páginas. Depois de terminar uma prova, quando olhei para trás, vi-me apoiando o rosto com a mão, de olhos fechados, dormindo profundamente. Muvanin sentiu certo arrependimento. Ela conseguia pressentir o ódio dele por ela a diminuir gradualmente. Ele também pensou nas coisas que eu tinha feito antes, repetindo-as na sua mente vezes sem conta. Mas não adiantou nada. Ele começou a pensar que eu simplesmente não entendia os sentimentos, não sabia comunicar com as pessoas. Agora, ele acha que eu sou apenas um adolescente rebelde e teimoso, disse Muvaning com uma expressão severa. Mandei-te ler, não te mandei dormir. O pescoço e o rosto desabaram imediatamente. Com a testa apoiada na mão, suspirei amargamente. Quanto a Muvaning, no canto da boca, esboçou um leve sorriso, quase imperceptível. Percebi que era Muvaning. É uma rapariga com um forte sentido de responsabilidade. Talvez eu tenha sido um pouco demasiado subjetivo em relação a ela. Quando fui acordado mais uma vez, já estava à beira do colapso. Apoiei a testa com a mão esquerda, como um frango a picar o milho. Assim que percebi que Muvaning estava olhando, me recompus na hora. Eu não estava dormindo, juro. Muvaning zombou. Se ela não tivesse levado meus truques a sério, isso não teria acontecido até o longo intervalo entre as aulas. Fechei o livro diretamente e dormi profundamente em cima da mesa. Eu não fazia ideia. Naquele silêncio, Jian Yuiao bateu na mesa de Muvaning e fez um sinal com os olhos. O semblante de Muvaning se fechou, e ela se levantou, seguindo Jian Yuiao para fora. O sinal da aula tocou logo em seguida. Só então percebi que Vaning não tinha voltado. Jian Yuiao exibia um sorriso presunçoso. Ela entrou pela porta no último minuto, com um sorriso desafiador. Era impensável que Muvaning se atrasasse. O professor perguntou onde estava Muvaning. Ninguém respondeu e ele começou a aula do dia. Olhei para o relógio com impaciência.
Já se passaram 10 minutos e a Mac Van Ning ainda não voltou. Ouvi as palavras escapando de algumas pessoas que riam não muito longe. Ouvi nome da pessoa, Van Ning. Ouvi o terraço e também ouvi estúpido de morrer. Naquele instante, a corda na minha mente rebentou. Fiquei furioso. A vilã que eu estava a proteger tão bem, tentando desesperadamente eliminar o seu valor de vilania. Como é que este grupo de pessoas não só não ajuda os outros, como ainda... E ainda piorando tudo. Engoli em seco e levantei da cadeira. Corri na direção do terraço. Cerrei os punhos, meus dedos tremendo levemente. Subi correndo para o terraço. A porta de madeira rangeu ao ser aberta por mim. Vi Mulvaney sentada na beira do terraço. Sua figura frágil parecia excepcionalmente solitária naquele momento. Seu uniforme branco estava rasgado, expondo seus pulsos brancos como a neve, coberta de poeira. Em seu delicado rosto oval, havia rastros de lágrimas. Ao ouvir o barulho, ela virou a cabeça, com uma expressão de perplexidade. Os dedos finos de Mulvaney puxaram seu uniforme velho. Havia várias marcas de sangue em suas costas delicadas, chocantes. Eles te contaram, não foi? A voz fria e rouca de Mulvaney era um pouco rouca. Apertei meus punhos. Eu ouvi escondido. Você realmente é uma estrela da desgraça. Os olhos de Mulvaney estavam limpos, seu tom era frio. Nesse momento, ouvi o sistema emitir um alerta. Valor de favorabilidade da vilã, -100. Tudo em vão. Eu estava realmente angustiado. As lágrimas caíram incontrolavelmente. Minhas lágrimas obviamente assustaram Mulvaney. Ela se levantou e caminhou silenciosamente em minha direção. Suas sobrancelhas franziram ligeiramente. Fique longe de mim. Se você realmente gosta de mim, por favor, deixe minha vida em paz. Depois de dizer isso, ela se virou e saiu silenciosamente. Ela não foi para a aula. Quando voltei, não vi sua figura. Jian Yui ouviu minha expressão. Levantou os lábios vermelhos em um sorriso frio. Naquele momento, finalmente não consegui conter minha raiva fervente e corri para a frente. Na frente de toda a classe, dei um tapa forte no rosto de Jian Yui. Ela obviamente não esperava que eu fizesse isso. O professor Yuen também estava ocupado. O que você está fazendo? Jian Yui cobriu o rosto, olhando para mim incrédula. Jian Yui, você realmente me surpreendeu. Se você tem coragem, venha para cima de mim. Por que ir atrás de Mulvaney? Não fui eu que fiquei te incomodando? Você não sabia? Eu também não quero ficar com esse grupo de pessoas nojentas. Cerrei os dentes. O que aconteceu já aconteceu. Eu não quero fazer nada para remediar. Com a personalidade de Mulvaney, ela me odeia até a morte agora. Ela tem que ir para a aula. Ela ainda tem que seguir o enredo. Eu sou apenas bucha de canhão. Uma pessoa que vai morrer. O que importa? Eu disse que ia embora e fui. Um grupo ficou realmente chocado. Eu estava andando pela rua com minha bolsa, perdido em pensamentos. O sistema disse melancolicamente no meu ouvido: anfitrião, você é muito impulsivo. Se você realmente se retirar, então não haverá como voltar atrás. Ouvindo a palavra voltar atrás, eu zombei. Eu não tenho como voltar atrás. Você não sabe? A barra de favorabilidade de Mulvaney sobe e desce. Sem nenhuma humanidade. Eu não quero mais conquistá-la. Quero morrer logo e fazer outras missões. Só de vê-la me irrita. Antes, Mulvaney me deu uma ilusão. Embora a barra de favorabilidade fosse instável, ainda estava indo para o lado bom. Havia esperança. Quem diria que uma única coisa poderia me fazer voltar à estaca zero? Ainda bem que eu não tenho problemas cardíacos, senão, sendo atormentado por ela sim. Morrer no local também reduziria minha vida pela metade. O sistema, desprovido de humanidade, apenas me aconselhou. Ainda faltam 2 semanas. Força, anfitrião. Contanto que você a faça dissipar sua intenção de matar você, haverá uma chance de reviravolta. Eu voltei. A rua estava movimentada. Estranhos caminhavam apressadamente. De repente, me senti muito triste. Eu já não me lembrava mais. Porque eu estava executando missões. Na minha memória, eu ajudei muitos mundos. E salvei inúmeros finais trágicos. Naquela época, eu estava muito feliz, ganhando altos pontos. Para trocar por uma missão de nível S e voltar para a realidade o mais rápido possível. Quanto ao porquê de eu ter que voltar, eu não me lembro. O sistema não permite que os executores de missões adicionem pensamentos da realidade. No momento em que me tornei um executor de missões, minhas memórias da realidade já haviam desaparecido. Mais vagamente, eu me lembro que alguém na realidade está esperando por mim.
Eu chutei a pedrinha na minha frente. Eu não esperava ver Mulvaney debaixo daquele prédio de apartamentos caindo aos pedaços. Ela estava carregando um saco de lixo. Ela já havia trocado de roupa por roupas limpas. Um vestido branco a fazia parecer ainda mais fria e etérea. Os olhares de nós dois se encontraram. Mulvaney virou a cabeça com arrogância, sem dizer uma palavra. Eu fiquei parado e disse quando nos cruzamos: "Me desculpe, vá para a escola. Eu posso garantir que eles não vão mais intimidá-la. Eu peço desculpas pelos danos e problemas que causei a você antes. Eu sei que não adianta, mas ainda preciso dizer, na verdade." Bem, esqueça. As palavras que eu queria dizer pararam abruptamente. Eu esfreguei meu cabelo e subi as escadas. Mulvaney estava um pouco confusa. Não era para ser hora de aula agora? Como ela escapou? Mas ela entendeu em um instante. Ela não sempre foi assim? Eu dormia em casa até escurecer, e quando levantava os olhos, via o teto deprimente e sujo. O ventilador de teto acima zumbia, a porta estava sendo batida com força. Hesitei por um momento e abri a porta. Vi Gu Qing envolta em geada fria, e Sun Yufan, vestida de forma chamativa atrás dela. Imediatamente, minhas sobrancelhas se franziram. "O que você quer?" Gu Qing quase espremeu essas palavras entre os dentes. A Sun Yufan ao lado fingiu ser atenciosa e a acalmou. "Xi ainda é uma criança, não seja tão dura com ela." Os olhos de Gu Qing queriam perfurar buracos em mim. "Ela ainda se importa com esta casa por uma semana." Ela zombou. "Essa criança consegue vender a casa que a mãe dela deu para ela. Tão jovem e já não aprende coisas boas. Brigar e lutar já não bastasse, ainda segue esse tipo de mulher para um lugar desses. Ouvi dizer que na escola. Você declarou que não vai mais estudar, certo? Muito bom, não precisa estudar, então não estude. De qualquer forma, você não é bom nisso. Acontece que vocês estão quase se formando. O filho da família Jian me parece bom. Você se arruma e se prepara para se casar com ele? O que você está dizendo?" Eu estava completamente atonita. Como um pai biológico poderia dizer tais coisas? "O que foi? Você só serve para isso." Gu Qing disse friamente. "Já ouvi tudo do filho da família Jian. Aquele garoto é muito bom. Não se importa com as coisas que você fez antes. Espere o vestibular passar, eu vou providenciar para vocês estudarem juntos nos Estados Unidos." Eu cerrei os punhos e não disse nada. Na verdade, não adianta discutir, porque eu não vou sobreviver até o dia depois do vestibular. Mas o que Gu Qing não deveria ter feito foi dizer: "Se você fosse metade do que sua mãe era, eu não estaria tão desapontado com você. Você ainda tem a cara de pau de mencionar minha mãe." Olhei para Sun Yufan ao lado. Toda a minha mágoa não pôde ser escondida neste momento. Eu apontei para a mulher atrás de mim, tremendo por todo o corpo. "Minha mãe era incrível. Mas ela não conseguiu lutar contra vocês, esse casal de adúlteros. A vida dela, esta vida, foi destruída." Eu levantei o pescoço e continuei a dizer: "Eu não estou dizendo nada de errado, Gu Xian. Sua mãe morreu de doença. Se eu ouvir você dizer esse tipo de coisa de novo, é melhor rezar para que eu não perca a paciência com você. Eu duvido que esse homem consiga enganar até a si mesmo." Dei 2 passos para trás. "Minha mãe foi forçada à morte por vocês. Você cobiçou o dinheiro da minha mãe, enganou os sentimentos dela. Entrou pela porta da frente de forma pomposa, teve um caso pelas costas e ainda roubou o dinheiro da minha mãe para criar aquele bastardo." Eu vi a mão que ele levantou. "Se você quer me bater, minha mãe não morreu de doença. Ela foi morta por vocês, forçada por você a pular do prédio e cometer suicídio. Eu sempre tentei evitar brigar com vocês. Porque você é meu pai. Mas agora, acho que você é pior do que um estranho para mim. Não me fale sobre o passado. Cada centavo do dinheiro que você e Sun Yufan gastam agora tem a sombra da minha mãe. Você quer morrer?" Gu Xin estava prestes a se libertar quando ela, furiosa, agarrou a gola da minha camisa. Os cantos dos olhos de Sun Yufan estavam vermelhos, derramando lágrimas enquanto fingia consolar Gu Xian. Aos olhos de estranhos, ela realmente é uma esposa e mãe virtuosa. "O que vocês estão fazendo?" Nesse momento, a voz fria de Mulvaney veio. Ela estava segurando uma sacola de conveniência na mão. Parada na escada, seus olhos não tinham um pingo de calor. No momento em que Gu Xian a viu, houve um momento de hesitação porque ela se parecia muito com alguém que ela conhecia. "Se querem brigar, entrem em casa e briguem. Há muitos idosos no prédio que estão tirando uma soneca." Depois de dizer isso, Mulvaney se virou para ir embora sem olhar para trás. Ela parou no andar de cima. Olhou para Gu Xian de cima.
Além disso, ela ainda é menor de idade. Ela é protegida por lei. Conversem bem, não usem violência. Tenha cuidado para não ser denunciado e ir para a cadeia tomar chá. Gu Xian olhou para Mu Vanning com espanto e franziu a testa. Sun Yufan rapidamente puxou a pessoa e a persuadiu a se afastar. Esqueça, ela ainda é uma criança. Não se preocupe com ela. Gu Xian cerrou os punhos e sorriu friamente enquanto me encarava. Não importa o que você pense, se você ainda quer me reconhecer como seu pai, seja bonzinho. Não me irrite mais. Depois de dizer isso, Gu Xian saiu com Sun Yufan a puxando. Eu fiquei parado na porta, respirei fundo e puxei os cantos da minha boca, impotente. Se eu não tivesse que seguir o enredo original, caso contrário, causaria flutuações desnecessárias, eu não me preocuparia em prestar atenção a esse casal inexplicável. Eu toquei meu rosto e realmente doía. Gu Xian realmente não mostrava nenhuma piedade com seu próprio filho biológico. Venda se puder. Eu dei um sorriso amargo e estava prestes a fechar a porta. Quando vi Mu Vanning descer novamente. Você não vai para a escola? Mu Vanning estava parada a 3 passos de mim. Seus olhos estavam escuros, como se estivesse vendo através dos meus pensamentos. Eu balancei a cabeça. Então pode ir tranquila para a escola. Você deve estar feliz por não me ver por lá, certo? É só por isso? Eu já disse, não quero ver Jian Yuyo. Não é nada, vou voltar para descansar primeiro. Eu disse, já me preparando para fechar a porta. Mu Vanning impediu com uma mão. Ela franziu a testa, e seus olhos revelavam um pouco de confusão. Seu pai também te força assim? Dói? Toquei meu próprio rosto. Mordisquei os lábios, balancei a cabeça. Também não vou para a escola. Essa frase de Mu Vanning realmente me surpreendeu. Não, o que está acontecendo? De qualquer forma, estamos na fase de revisão, os professores já falaram tudo o que tinham para falar. Estudar em casa também serve. Mu Vanning olhou para mim com os lábios franzidos, o olhar complexo. Já aproveito para te ajudar com a matéria. Se seu pai não te apoiar, com essas notas, vai ser difícil entrar na faculdade, não acha? Não pense demais. Eu vejo que você realmente tem a intenção de se regenerar. Se eu simplesmente te deixar em paz assim, tenho medo de que você não saiba em que situação lamentável vai acabar. Eu continuo surpreso. Essa direção da história é realmente inesperada. Você está falando sério? De repente, uma fagulha de esperança brilhou na minha mente. O sistema não indicou um aumento na afeição, mas a atitude de Mu Vanning claramente estava se suavizando. Mu Vanning, no entanto, ficou fria com essa pergunta retórica. Esquece, finja que eu não disse nada. Isso não pode ser. Eu a puxei de volta, com meus olhos bem abertos olhando para ela, cheios de curiosidade. Mu Vanning pensou, se eu tivesse um rabinho atrás de mim, com certeza estaria abanando freneticamente. Ela estava séria, ouvindo-me dizer hesitantemente, já que prometemos alguém, temos que cumprir. Aulas de reforço. Vamos começar as aulas de reforço agora. Mu Vanning sentiu suas pálpebras tremerem. Tirando minha mão da frente, ela disse, espere, vou pegar os livros. Eu observei Mu Vanning subir as escadas. Perguntei ao sistema, como vocês definem esse nível de afeição? A aversão interior do vilão. Eu soltei uma risada de desdém. Acho que o sistema de vocês pode estar com defeito. Olha para Mu Vanning. Ela não parece nem um pouco desgostosa comigo. Você se esqueceu, o sistema lembrou calmamente do outro lado. Na configuração original, Mu Vanning também foi gentil com o protagonista original. Qual era o objetivo?